Bom, neste vídeo de hoje iremos tratar a história do distrito de Arapá de forma cronológica, né, os acontecimentos, as conquistas e os adventos ao longo do tempo. Antes de se iniciar, aproveito para pedir, né, que deem aquele like, né, ao vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Segundo a pesquisadora, né, Benedita Antônia de Souza Pontes, em seu livro Arapá, Aqui é Meu Lugar, publicado e lançado na Escola CEPOM em 2014, segundo ela, os primeiros comerciantes de Arapá que se tem registro foi Manuel de Lira, né, Manuel Lira da Rocha, farmácia, que tinha uma farmácia, Eduardo Cândido da Silva, tinha um comércio, França Marques, né, um comércio, um salão de festa, Felizardo Alves Gualberto, tinha também um comércio, Manuel Amâncio, um comércio, Marciano Marques, um comércio, Antônio Ferreira Gomes, né, o Antônio Ferreira, que era enfermeiro e farmacêutico, né, tinha também uma farmácia, e depois se sabe que vieram muitos outros ao decorrer desse tempo. Em 1915, foi a doação, né, de terras para se construir uma igreja católica em Orágua, São Francisco. O terreno foi doado por Inocêncio Ferreira do Vale e Manuel Ferreira Manso e sua mulher Joana Moreno de Souza, por escritura pública de 13 de abril de 1915. Antes da capela, os ofícios religiosos era celebrado, né, em casa, né, na casa do senhor Francisco da Cunha. Enfim, em 1918, doação de terra para o cemitério. Terreno doado pelo senhor Joaquim de Oliveira. Antes do cemitério, né, o sepultamento era feito lá no cemitério de Santo Antônio, em Araquém, ou num cemitério do Campo do Meio, Pé de Serra, enfim. Em 1919, benção do cemitério pelo Dr. Monsenhor Ageslau de Aguiar, né, com o nome de Chapada Dura. E depois com várias ampliações, né, em 1994 recebeu o nome de Cemitério de Santo Antônio e foi feito, né, a igrejinha. Em 1924, o início da construção da capela, né, foi erguida, mas ficou inacabada, que nos anos de 1970 foi angariado fundo para a conclusão da mesma, né, que já havia, né, com a demolição, né, com a realização de leilões, quermesses, doações, serviços prestado pela comunidade, enfim. Devido ao forte culto e devoção, né, que se fazia a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, assim ficou a padroeira. Em 1974, foi toda rebocada pelos pedreiros Edmilson Lima Menezes e Jonas Félix da Cunha, enfim. Em 1933, decreto, né, da criação do distrito com o nome Riachão. Em 1935, criação do cartório de registro civil das pessoas naturais do Arapá, né? O único cartório civil de nascimento, casamento e óbito, né, com o primeiro oficial de registro civil, Manuel Batista de Vasconcelos. Em 1938, Riachão passou a se chamar Uberaba. Em 1943, o distrito passou a chamar-se Arapá. Em 1946 e 1947, senhor João Portela comprou o primeiro aparelho de rádio do distrito. Em 1950, o senhor Antônio Saturnino de Araújo comprou o primeiro caminhão de Arapá, né, do distrito. Em 1952, o distrito ganhou o primeiro grupo escolar, né, dos primeiros mestres da educação do distrito, foi a professora Francisca de Menezes e depois o professor Oswaldo Nogueira de Lima. Antes das escolas públicas, havia mestres que ensinavam particular, como Antônio Sabino, João Marinho, Antônio de Carvalho, Procópio, Zeca Machado, José Vieira, né, Maria Vilani, João Pereira e mais outros, né, que apareciam para dar aula aqui, né. E na década de 1950, né,
o distrito ganhou uma nova cadeia, uma cadeia nova, uma cadeia pública, né? O primeiro delegado nomeado foi o senhor Inácio Raimundo Marques, depois foi o senhor Gregório Zeferino Marques, e assim vieram outros delegados, enfim. Em 1957, né, foi o primeiro calçamento nas ruas do distrito, né? As ruas de baixo, os arredores do mercado, cadeia, enfim. Em 1958, né, o início da construção, né, do mercado público, localizado na Rua de Baixo, né, construído pelo pedreiro, né, o senhor Manuel Silvério. Em 1959, o senhor Antônio Aragão da Frota, né, Antônio Felipe, comprou o seu primeiro caminhão, o segundo carro do lugar. Em 1962, né, a igreja recebeu doação de uma casa, né, para ser a casa paroquial. Em 1963, né, Arapá passou a categoria de município com o nome de município Monsenhor Aguiar. Em 1964, o município voltou a ser novamente, né, distrito Arapá, na época no início da ditadura militar. Em 1966, construção do segundo grupo escolar com 2 salas, 2 banheiros e cada sala posto uma mesa, né, aquele modelo antigo de se ensinar, né, a mesa, os alunos ao redor da mesa e a professora no quadro, dando aula. As primeiras professoras desse tempo foi a Maria das Graças, a professora Maria das Graças Félix, depois aí também a professora Maria Enide Rocha e a professora Maria Queiroz. Depois vieram outros professores. Em 1970 foi a chegada do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, né, que é a alfabetização de adultos. Enfim, em 1967, início da reconstrução da Igreja Católica, né, foi totalmente demolida, né, para se construir uma nova, né, com recursos arrecadados, enfim. Em 1968, luz a chegar o advento da luz a motor, né, com a usina e gerador, beneficiava com a iluminação pública à comunidade. Em 1969, início da construção da ponte sobre o riacho Uberaba, né, na entrada do distrito. Em 1972, a primeira TV chegou ao distrito. Foi instalada em casa do vereador Francisco Chagas Félix, né, devido ao distrito ainda não possuir uma praça pública. Em 1973, o primeiro ônibus chegou para fazer linha em Arapá, Tianguá, né? Arapá, de Arapá a Tianguá, e depois Arapá a Tabainha e Arapá a Sobral, via Coreú. Em 1975, construção da primeira praça ao lado da igreja, né, denominada de Praça Pedro Antônio de Lima. Né, a mesma foi reformada em 1988. Em 1976, chegou ao mini posto de saúde, né, com atendimento para vacinação, pequenas consultas, enfim. Em 1976, início das instalações para a energia elétrica, né, proveniente da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Em 1978, abertura de estradas vicinais de acesso às localidades circunvizinhas ao distrito, enfim. Em 1978, construção do prédio para o mini posto de saúde através dos programas Polo Nordeste, né? Atendimento feito por Antônia Consuelo Queiroz, depois José Alcides, e na década de 1980, né, quem lá atendia era a senhora Bárbara Queiroz da Cunha. Em 1978, né, foi a construção do grupo escolar do Estado, né, Polo Nordeste, Programa de Desenvolvimento de Áreas do Nordeste. Alunos atendidos até a 4ª série, né, ampliado depois na década de 1980. Em 1979, 1980, né, construção do Centro de Formação Comunitária Macaíba, em homenagem a Benedito Ferreira Gomes. Em 1982, chegou a primeira igreja evangélica no distrito, Assembleia de Deus, instituído pelo senhor Francisco Cesário da Silva, enquanto veio residir, né, quando veio residir no distrito, pois era morador lá em Feitoria. Adquiriu a casa, né, que era do senhor Macaíba. Depois vieram outras igrejas, né, como a Igreja de Cristo, no bairro Santo Antônio, enfim, e também vieram depois outras igrejas, né, a Adventista e mais outras. Em 1988, né, foi as primeiras denominações das ruas do Arapá.
Em 1988 ainda, né, a instalação do posto telefônico, que é Telemar, foi construído, né, o prédio, né, foi cedido o terreno pelo senhor Antônio Felipe com a empresa Telemar S.A., né, em parceria com a prefeitura. A primeira atendente, né, foi a senhora Francisca Paulino, né, Biluca, e mais outros que vieram depois. Em 1990, né, primeiro padre a morar no distrito, Manuel Pereira Gomes, né, o padre Manuelzinho. Em 1991, é a fundação da Ascomar, Associação dos Moradores do Arapá. Enfim, visto que a mesma teve um papel ativo, né, muito relevante para o desenvolvimento do distrito. Em 1991, termina as primeiras turmas de quinta série, né, que funcionam no grupo escolar. Nessa época, né, a diretora era a senhora Maria de Lourdes Cunha de Aguiar. Né, os professores foram Evaldo Expedito de Sá, Iva Menezes de Sá, Maria Consuelo Queiroz e Margarida Cardoso de Menezes. Em 1992, a primeira pavimentação asfáltica das ruas do Arapá, né, nas ruas ali de baixo, aos arredores do mercado público. Em 1992 ainda, né, o trabalho dos primeiros, o trabalho dos primeiros agentes de saúde, né, pelo Programa Comunitário de Saúde, né, o PAPS, criado em 1987, né, com verbas federais. O alvo desse trabalho era as mães e crianças. Em 1992 passou a ser implantado em todo o Brasil, né, os chamados heróis do sertão, né. Os primeiros agentes de saúde de Arapá foram Argentino Expedito de Sá e Maria Dourado Gomes. Em 1994, os primeiros concludentes de 8ª série no distrito de Arapá. Em 1994, chegou a primeira equipe de PSF, Programa de Saúde da Família, né, para melhorar a saúde pública do Arapá através do SUS. Em 1995, a abertura de ruas do distrito e ampliação de energia elétrica. Em 1996, água encanada chegou ao distrito, canalizada e vinda da adutora do açude Diamante, né, o Boqueirão, Coreó, e pelo GESA, né, Gerência de Saneamento Rural, Sobral. A mesma em parceria, né, com a Ascomar, e gerenciada pela mesma. É um projeto com parceria do governo do estado do Ceará e financiado pelo Banco Mundial, BID, e financiado também pelo Banco Alemão, né, o KfWI. Em 1998, né, o registro oficial, né, o registro oficial da escola, né, de ensino fundamental, o professor Oswaldo Nogueira Lima. Em 1999, a associação recebeu a primeira ambulância para o distrito. Em 1999, né, a chegada da primeira instituição de ensino médio ao distrito, aulas do 2º grau, ou científico. Né, as aulas funcionavam provisoriamente como anexo da Escola Tancredo Nunes, construída em 1978. Ganhou o nome de Escola Joaci Marques. Antes de quem terminasse a 8ª série e quisesse continuar a estudar, tinha que estudar lá em Tianguá, na Serra. Depois, com o seu... e aí a escola, depois, com o seu próprio, né, com o prédio próprio, né, e com a mudança no nome também, com o nome, né, já como Escola Raimundo Marques Nonato. Né, os primeiros professores do ensino médio foram os professores Adriana Nogueira da Silva, Jocely Souza do Ó, Francisco Erlando Rodrigo da Silva, Maria da Conceição de Sá, né, sob a coordenação da professora Antônia Consuelo Queiroz de Menezes. Em 1999, foi a criação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Distrito de Arapá. Em 2000, no ano de 2000, a chegada do asfalto, né, da estrada de Bela Vista a Arapá. Antes era carroçado, né? Em 2002, construção da sede da Ascomar. Em 2003, construção da quadra de esporte, né? A quadra esporte Filipão. Quadra poliesportivo Filipão. Em 2004, construção de uma creche, né, no Centro de Educação Infantil Luísa Souza do Nascimento, SEI, né, que foi inaugurada em 30 de abril
do dito ano. Bem antes, né, antes dessa creche, né, sob a responsabilidade da Secretaria de Ação Social, em 1993, havia sido criada a primeira creche, né, que funcionava no Salão Comunitário da Igreja Católica. Em 2004 ainda, foi a construção do posto de saúde, ou UBS, né, de Onília Maria de Sampaio. Em 2006, foi a instalação de internet nas escolas, né, CEPOM, CEL, enfim. Em 2006, ainda, né, veio também o correspondente bancário da Caixa, né, foi instalado no Arapá, o correspondente bancário da Caixa Econômica, com atividades como saque, depósito, pagamento de boleto, carnê, benefício do governo, enfim. Em 2007, né, a vinda, né, da internet, a primeira LAN House, instalada a primeira LAN House, né, com acesso às redes sociais, pesquisa, venda de passagem, etc. Em 2008, foi a reforma e ampliação da praça ao lado da igreja. Em 2009, denominação do bairro Santo Antônio e o salão da paróquia, salão paroquial da Igreja Católica Santo Antônio. Em 2009, né, em 24 de julho de 2009, foi a inauguração do novo prédio, né, da escola Centro de Educação Professor Oswaldo Nogueira, né, o CEPOM. 8 salas, enfim. E onde era o velho CEPOM, né, ou seja, o grupo escolar, o antigo grupo escolar, deu nome à escola, né, de ensino fundamental 1, a Escola Professora Lucimar César Félix, que é CEL. Em 2009, foi a criação do Salão Paroquial da Igreja Católica de São Vicente de Paula, na localidade de São Vicente. Em 2010, construção da Igreja Católica de São João, na localidade de Caramujo. Em 5 de outubro de 2010, foi a criação da Secretaria Paroquial. Em 24 de fevereiro de 2011, né, foi inaugurado mais uma praça no distrito, né, a Praça do Estudante, pois fica de frente, né, para a escola CEPOM. Em 2012, né, foi a ampliação do calçamento e asfalto nas ruas, né, do distrito. Em 2012, né, também foi feito o asfalto, né, na CE, inaugurado o asfalto na CE 240, que liga o distrito de Araquém, Coreaú, ao distrito de Arapá. E em 13 de setembro de 2012, também foi inaugurado, né, a inauguração do primeiro posto de combustível, né, do distrito, o posto Arapá, localizado na rua, né, Elias Lima Menezes. E em 2013, né, veio mais 2 postos se instalar no Arapá, os postos de combustível, como o Portelão 1, né, e o Ipiranga. Em 6 de junho de 2013, foi, né, o decreto à Escola do Ensino Médio Arapá, né, com mudança de nome, enfim. Em 2013, foi a revitalização, né, do asfalto da CE 313, né, que liga o distrito de Bela Vista ao distrito de Arapá. Em 2013, né, foi feita a sinalização, né, horizontal e vertical, feita pelo Detran, nas ruas do Arapá. Em 2013 ainda, né, foi a construção de um quiosque na praça ao lado da Igreja Católica, né, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E em 2014, né, em convênio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, Correios e Prefeitura Municipal, foi inaugurado a Agência dos Correios do Distrito. E entre 2020 e 2021, né, foi feito a pavimentação asfáltica em ruas do Arapá, né. E, enfim, Arapá, né, hoje, né, é um belo e aprazível distrito, um lugar que ama os seus filhos moradores e acolhe com abraço, né, forte os que visita e quem assim chegar. Um breve e até breve.